Naquela poça de sangue, seria o primeiro momento da minha vida em que eu permitiria que Deus chegasse pertinho. Eu soube horas depois que eu havia perdido a minha esposa e que meu filho estava entre a vida e a morte num dos maiores hospitais do Brasil, o Hospital Israelita Albert Einstein. Seja bem-vindo. O Meu Cérebro Eu está de volta e que bom que você está aqui com a gente. Hoje nós temos mais um pouquinho de conteúdo para trazer para vocês. Julie, muito bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite, prazer, já sou de casa, né? E estamos também com o Fernando Lux, tudo bem, Fernando? Tudo bem, sejam todos bem-vindos. Bom, o Fernando Lux, que é o nosso convidado de hoje, vai trazer pra gente também mais uma história. A gente já percebeu que vocês aí do outro lado gostam de histórias. A gente começou o canal com a história da Julie, a gente teve aí no meio também a história da Ana e do Benjamin, e esses são os vídeos que mais tocam, claro, todos nós, porque falam de pessoas. E hoje a gente traz mais uma história. O Fernando Lux vai contar um pouquinho da história dele aí pra gente daqui a pouco. Mas a gente vai começar, antes de falar a sua história, Fernando, fala pra gente quem é você, qual a sua profissão, você é formado no quê? Eu sou formado em administração, trabalhamos cerca de 35 anos na área de gestão de capitais. Então essa é a nossa formação ao longo dos anos. Bom, Julie, agora é com você. Conta pra gente como é que a história do Fernando Lux chegou até você e por que ela impactou tanto a sua vida. A história do Fernando chegou até nós num momento muito delicado da nossa vida. O Fernando sabe disso. Foi através de uma amiga, a Alê, e ela já tinha escutado o Fernando falar para um público de pessoas lá no sul. E o Fernando fez uma semana inteira falando sobre saúde e contando cada dia um pedacinho da história dele e da história do filho dele. E quando ela viu que a gente estava em busca de alguma coisa para lesão cerebral, ela falou: amiga, assiste o Fernando Lux, ele fala sobre isso. E aí eu fui procurar na internet e maratonei. Tinha muito material, tinha muitos vídeos, e eu fui vendo as sequências e eu não conseguia mais parar de ver. E aquela história entrou no meu coração de uma forma que me tocou demais. Me identifiquei com muita coisa, aprendi muita coisa também, e fui atrás do telefone do abençoado, porque eu não me contentava em só vê-lo falar, mas eu queria o contato dele para conversar com ele, pedir mais dicas, contar um pouquinho da minha história e tudo mais. Aí eu consegui, através de uma igreja que ele já tinha falado, eles me passaram o contato do Fernando e aí a gente conseguiu conversar. Liguei pro Fernando, conversamos, agora a gente vai compartilhar um pouquinho daquilo que ele compartilhou comigo. Vamos matar a curiosidade do povo aí. Que história que é a sua, Fernando? Conta pra gente. Eu sou de uma família alemã, tive problemas sérios com a minha própria criação e familiar, então cresci logo, busquei independência, eu adquiri bastante autonomia, encontrei uma jovem, apaixonei-me, nós nos casamos, um filho que eu não almejei naquele momento, mas Deus almejou. Esse filho iria transformar a minha vida, quando tudo estava fantástico. Esse bebê chegou ao mundo, chamei-o também de Fernando Lux, filho. Eu amava minha esposa, eu amava demais meu filho, eu amava demais o meu trabalho, mas faltava algo. Eu tinha tudo, mas não entendia o que é ser um homem realizado. Mas, fundo do poço, eu não imaginava que existisse isso. Eu senti muito isso se tornar realidade na minha vida depois do Iron. É como se eu estivesse no fundo do poço e aí eu conseguia enxergar de baixo qual era o todo do meu coração. Parecia que eu já não tinha mais nada. E ao mesmo tempo esse não ter mais nada era tudo que eu tinha. E eu não sei se na tua vida a dor também teve esse impacto. Me fala aí um pouquinho sobre isso. Numa tarde de novembro, em que meu coração, assolado desta intranquilidade pessoal que nem minha esposa podia me entender. Eu não conseguia me abrir a ninguém. O único que podia compreender o que eu estava passando era Deus. E um Deus que eu não conhecia. A única forma dele me ajudar era se eu deixasse ele chegar mais perto. E esse mais perto foi numa poça de sangue. Fruto de um acidente automobilístico, do qual eu não fazia parte, mas minha esposa fez. Os dois amores da minha vida ali estavam. Naquela poça de sangue seria o primeiro momento da minha vida em que eu permitiria que Deus chegasse pertinho e não haveria ajuda humana que pudesse me ajudar a prosseguir naquele instante. Eu soube
soube horas depois que eu havia perdido a minha esposa e que meu filho estava entre a vida e a morte num dos maiores hospitais do Brasil, Hospital Israelita Albert Einstein. Depois de todos aqueles exames preliminares, os médicos gabaritados da área de neurologia vieram me relatar que, infelizmente, não haveria chances pelo grau do traumatismo craniano que ele teve, com a idade de 1 ano e 9 meses, para que houvesse qualquer chance de reversão, mas que eles haviam conseguido tirá-lo do mal convulsivo proveniente da fragmentação cerebral e que eu deveria de me conformar, por enquanto, essa condição que ele não estava agonizando e que ele já estava absolutamente cego e um estado de tetraplegia consolidado. Era tudo que eu tinha. Era a ausência de alguém que eu nunca mais iria ver e um bebê que seria impraticável para um ser humano comum conseguir realizar uma administração de sobrevida. Agora, realmente, ou Deus entrava nessa história ou então eu estava acabado e perdido. Os dias se passaram, 10 anos se passaram. Ele ficou nesses 10 anos altamente dependente desse hospital. Fizemos uma UTI em nossa residência, contratamos um corpo clínico fantástico e, como nada permitia que houvesse alguma evolução, eu comecei a estudar medicina, não para ser um médico e nem uma universidade em especial, mas li livros, tudo que eu tinha era tempo. Um filho num estado depauperado, pessoas cuidando dele para mim, tempo para leitura, eu mergulhei nisso, porque queria entender um pouquinho o que podia mais ser feito. Descobri a medicina pós-genômica e, através dos frutos desse aprendizado, viajei esses cantos do mundo. Tudo eu li aqui e lá eu ia conferir. E lá eu via os resultados. Eu decidi, eu quero ir aplicando o que eu estava aprendendo. Qualifiquei um corpo de enfermagem especial para aplicar esse aprendizado. Eles começaram a surtir um efeito fantástico. Isto está tangendo a questão nutricional. Chama-se nutrigenoma, nutrição cerebral, nutrição para células, para os neurônios, para fortalecer as próprias bainhas da mielina, ou permitir uma conjunção sináptica mais elevada. Esse aprendizado que eu também apliquei para a minha vida, porque agora eu falei, vou ser cobaia para o meu filho. Eu vivi a minha vida inteira, 29 anos, tendo dores praticamente diárias, uma enxaqueca crônica irreversível e um estado de gastrite e úlcera contínuo. Ao aplicar a medicina pós-genômica, começando por mim, eu tive, em menos de um mês, ausência de dor. E desde esse período, que fazem 16 anos, eu nunca mais tive dor. Eu sarei de todas as minhas patologias. A minha mente dilatou. Há uma fala de Sir Oliver Wendell Holmes, que se atribui a Albert Einstein, que diz que uma mente que aceita uma nova ideia, ela nunca mais torna o seu tamanho original. Então, agora, aquela ideia de aplicar essa nova proposta deste ramo da medicina para o meu filho, para mim, iriam mudar nossas vidas. A ansiedade, ela passou a ser controlável. Esse meu bebê de 1 ano e 9 meses, ele cresceu. Ele se tornou um jovenzinho, um adolescente e um adulto. Esse jovem que está lá no prontuário dele desde o dia do acidente, no Hospital Israelita Albert Einstein, para quem quiser checar, foi dado potencial evocado 0 nas 2 visões. E hoje, esse aprendizado, o que eu quero dizer, não seria simplesmente a prática da medicina que eu estou aqui querendo enfatizar, mas há um estilo de vida diferenciado, se você quiser. E esse estilo de vida não é só o que você come é 1/8 do plano de cura. E a questão da medicina pós-genômica fez com que minha mente tivesse um afloramento. E aplicadas ao meu filho, eu não vou dizer que ele foi curado, eu posso dizer que a situação de vida dele hoje, ela é incomparável. Ele torna a recuperar a sua visão em partes. Aquele que estava fadado a nunca mais poder nem se mover através do estado de tetraplegia, ele voltou a ter movimentação superior e depois de alguns poucos anos, ele retorna a ter a marcha recuperada. Hoje eu falo isso pelo mundo. Começaram a me chamar, vem aqui, vem na América, vem na Europa, vem na Ásia, vem na África. No Brasil, praticamente quase todos os estados eu passei contando uma história que mudou a minha vida primeiro, mudou a vida do meu filho, mudou a vida da minha família. E o que eu não consegui com os recursos que tinha, eu aprendi que você pode, mesmo quando os céus estão caindo sobre tua cabeça, escrever as histórias mais lindas da tua vida. E eu estou vivendo os melhores dias da minha vida com meu filho numa situação estável, com a nova família que Deus me concedeu, o meu trabalho, uma bênção, e eu agora me preparo ainda para dias melhores, que não é o mundo que vai me dar. Deus, ele fala, olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum o que eu tenho reservado para aqueles que me amam. Você falando aí, eu comecei a me lembrar de incidentes na tua vida em que me fizeram me identificar, assim, demais. Quando eu escutei essa história, eu estava no início ainda da minha jornada.
jornada e você já estava mais para frente da tua. E através da tua história, nos abriu, assim, um mar de possibilidades e um caminho fantástico. E a gente tentou trilhar indo atrás de você, digamos assim, né? Por que eu digo que a gente se identificou? Porque quando você se depara com um diagnóstico desse, um diagnóstico grave como uma lesão cerebral, no teu caso eram duas coisas difíceis, mais difícil do que a nossa, porque você passou pelo óbito da tua esposa e ainda o diagnóstico da lesão cerebral junto, então tu tava sozinho nessa jornada. E eu acho que aqui várias histórias são diferentes, existem pessoas que vão estar nos ouvindo que estão sozinhas nessa jornada, mas isso vem no nosso colo de uma forma que às vezes a gente não sabe o que fazer com isso. E o caminho que você trilhou, mesmo contando de todo o teu sofrimento, cresceu um ímpeto dentro de ti que te fez ir atrás, eu acho que guiado por Deus, como você falou, de outras possibilidades que você não encontrava no próprio prognóstico do teu filho, na situação que você estava vivendo ali. Então, os médicos chegavam para ti, te colocavam numa situação que não tinha solução, não tinha o que fazer, aquilo te angustiava e te fazia buscar por mais ou ter sede por mais. E aí entrou esse caminho que você falou, onde você descobriu sobre a medicina pós-genômica. Sim, ainda o mundo está buscando soluções em aquilo que é tradicional. Hoje, imagine você poder tratar alguém que você ama demais, sem intoxicá-los com drogas, mas sim com a fitoterapia, com uma alimentação íntegra da área vegetal, com água de um grau puríssimo. Então, temos que permitir que esses ensinos sejam praticados na nossa vida, porque os resultados poderão ser inomináveis. E aí, isso mostra também a importância do pai no tratamento do filho, porque o não você já tinha, e você foi por conta própria buscar o algo mais. Então, tem uma situação especial que eu lembro que você falou que saiu com ele na rua para ele tomar sol, que era um remédio natural, e depois você deu melancia para ele comer para recobrar as forças, porque ele não estava conseguindo comer mais nada. E aí, depois disso, ele foi melhorando, foi melhorando. São detalhes que é muito comum com outros pais que também estão na mesma situação, lutando, buscando outras alternativas, porque na medicina tradicional realmente você não tem alternativas para tratamento de lesão cerebral, e a coragem que você precisa ter e o auxílio divino nessa jornada que a gente tem em cuidar dos nossos filhos, que são tão preciosos para nós, com essas coisas alternativas e que podem fazer muito bem. Uma coisa, por exemplo, que eu ouvi de ti e que depois a gente trilhou exatamente o mesmo caminho e que fez muito bem pro Iron foi o desmame das medicações, por exemplo. E eu lembro que nas tuas palestras você conta os detalhes, você estudou e chegou à conclusão de que aqueles remédios estavam fazendo mais mal do que bem, e em vez de trazer saúde, estavam trazendo mais efeitos colaterais do que benefícios, e aí você foi fazendo o desmame. E aí a gente teve que passar por isso também, substituindo por coisas naturais, que foi como a gente fez com o Iron, e tirando aos poucos essas outras medicações que são tão nocivas. Hoje também, graças a Deus, o Iron não usa medicamento nenhum há mais de 2 anos, que o Iron não usa nenhum tipo de medicamento, nem antibiótico. A gente tem tratado as infecções de outras formas, e a gente vê a diferença. Depois desse tempo, ele não internou mais, sendo que antes era muito frequente. De 2 em 2 meses, a gente acabava tendo uma internação por conta de recorrência de infecção. Então, eu acho que esses detalhes são muito preciosos e dão força para quem vem atrás. Eu descobri aquilo que pode revolucionar a medicina. Os médicos que veem meu filho hoje, eles ficam pasmados. E os meus médicos que me veem também ficam pasmados. 28 anos num consultório médico, e hoje eu tenho o meu estômago de um jovenzinho de 17 anos. Então, a gente propõe, experimente a ciência de Deus. Meu filho fazem cerca de 22 anos que ele não vai mais para o hospital. Ele tem sequelas importantes provenientes desse trauma que ele sofreu, mas elas não são mais fatores limitadores. A vida social dele é uma vida muito maravilhosa. Nós temos uma vida social bacana e queremos buscar mais ainda. Deixa eu te perguntar, fala pra gente de forma completa, quanto tempo se passou desde esse acidente e como que está a vida do seu filho hoje? Qual que é o diagnóstico dele hoje? Como que é a vida dele? Pode contar pra gente mais detalhado isso aí? Diagnóstico é um só. Traumatismo craniano de expressão gravíssima. Perdeu a visão, perdeu a movimentação e iria viver em estado vegetativo. Hoje ele vive com uma situação de saúde fantástica. Ele não contrai enfermidades nenhuma. Ele caminha, ele toma os remédios que nós aprendemos. A luz solar é fundamental. Eu recomendo a todos, não só pessoas que estão enfermas, que precisamos tomar sol diário. A água pura, a água boa, a água que não tem a ação humana, é um remédio fantástico. Noites de sono melhor dormidas possíveis. A abstenção de tudo aquilo que é ruim para a saúde, como açúcares, como estimulantes, como cafeína, por exemplo. Usar açúcar para os nossos filhos ou para nós mesmos
usamos seriam como dar tiro no pé. Todo o açúcar é nocivo. O que eu devo usar é o açúcar que está nas frutas. Comer, então, uma pera, uma manga, uma banana, uma mamão, fruta, melhor alimento que existe. E legumes, e cereais, e castanhas, e nozes, e tudo integral, e tudo orgânico, se possível. Isso a medicina genômica pregou a isso. É o que eu estou usando até hoje para o meu filho e para nós também. Eu tenho mais de 60 anos, eu subo montanhas. O meu pique hoje é melhor do que quando eu era criança. Passaram-se 34 anos do acidente. E o meu filho continua, para a glória de Deus, uma situação Ele não usa fantástica. mais traqueostomia, né, amigo? Ele ficou Hoje anos não com essa usa mais. traqueostomia. E um médico que hoje que é um amigo da nossa família, o Dr. Antônio Pontes e Paulo Pontes, que é o pai, eles fizeram só para esse efeito muitas ações cirúrgicas, mas meu filho hoje ele tem a fístula, ele respira pelo narizinho dele. O desmame da oxigenação foi um milagre. Deus não faz aquilo que eu posso e devo fazer. Deus, ele faz o impossível. Quando ele vê que eu fiz toda a minha parte, apliquei esses remédios, se eu tiver um ar puro, se eu tiver luz solar, se eu tiver água pura, se eu tiver a melhor alimentação orgânica possível, se eu tiver noites de sono bem dormidas, se eu tiver uma regra alimentar saudável, como nós já falamos aqui, no caso deles, a fisioterapia, terapia ocupacional, e para nós, caminhadas, algum tipo de exercício satisfatório, animoso, que eu tenha prazer em fazê-lo, e confiar que Deus é soberano, que Deus tem a última palavra, que a nossa vida está nas mãos dele. Então, você tem tudo para receber os milagres que os céus se abrem, se rompem para permitir você experimentar todos os ensinos eternos de Deus. E essa alimentação que você falou, o teu filho se alimentava por boca ou através de sondinha? Porque no caso do Iron, a gente tritura e passa através da sondinha. Se alimentou primeiro, era a alimentação parenteral, depois a nasogástrica, né? Depois, imagine ver meu filho mastigando uma castanha de caju. Depois castanha do Pará, que é mais dura. Você lembra mais ou menos a idade que ele tinha quando ele mastigou? Essa idade ele já tinha passado já uns 4 anos do acidente. Ele já mastigou as castanhas do Pará e granola seca. Começou a andar cerca depois de uns 6 anos, entre 6 e 8 anos ele recupera a marcha. Mas a parte superior foi primeiro. Foi os 10 anos difíceis da gente. É muito interessante você falar isso, porque muitas vezes quando a gente estuda, a gente encontra que quanto mais próximo da lesão, mais resultado a gente tem quando aplica os tratamentos, mesmo que tratamentos naturais. E olha aí quanto que ele não evoluiu, mesmo depois de alguns anos. Ele continuou nessa evolução crescente. E isso é incrível, maravilhoso. Eu poderia dizer que uma das maiores bênçãos da minha vida se encontra num nome de 3 letras. L-U-Z, luz. Eu encontrei no dia do acidente que Deus me deu a minha segunda chance, que hoje é minha mulher, é minha esposa, que eu amo de todo o meu coração e quero um dia sair desse mundo e para a nova terra que o Senhor tem prometido com ela e com meu filho e com os meus outros 3 filhinhos que Deus me deu também. Então uma vida arrasada, uma vida destruída, uma tragédia, Deus transformou numa história de amor, num lar feliz. E, ó, os detalhes dessa história, a gente vai colocar o link aqui embaixo dos vídeos da sequência, porque é uma história extraordinária. Todos esses detalhes aí que o Fernando falou, tem toda uma história, um agir de Deus por trás de cada detalhe. E tudo isso fez diferença na vida do Fernando, da família dele e na recuperação também do Fernandinho, né? Do seu bebê, como sempre fala nas suas palestras. Então, acho legal a gente compartilhar aqui o link e quem quiser maratonar, como eu já fiz um dia, fique à vontade e prepara o lencinho, porque vai escorrer lágrima por aí. Agradeço demais esse depoimento maravilhoso. Foi uma graça e uma bênção ter ele aqui conosco e a gente valoriza demais. Obrigada, Fernando. Eu agradeço de coração esse privilégio que vocês me deram. A minha vida é uma vida aberta. Quem quiser saber mais está lá. Eu nunca imaginei que eu fosse falar para pessoas. Falei para auditórios imensos. Em suma, o meu objetivo é levar esperança. Deus sempre tem algo melhor para você. Quando tudo falhar, Ele é sábio demais para errar. Deus, Ele abriu para mim o céu, me ensinando a cuidar do meu filho, ensinando agora a ser um pai de família, a ser um esposo. Tem que aprender muito ainda, eu sei, mas agora eu já tenho uma linha ascendente que eu estou seguindo. Eu tenho um livro que é o meu manual de subsistência e tem um Deus aqui no meu coração e uma vontade incontida em contar para o mundo inteiro o que Ele está fazendo no meu viver. E o que está fazendo na sua vida, né, Julie? Porque você já é uma bênção. Por causa de você, Julie, pessoas como você, como a Jenny, eu quero prosseguir minha jornada. Amém. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Julie, pelo nosso bate-papo de hoje, por essa história maravilhosa. Como a Julie já falou, vai estar aí disponível para vocês, para quem quiser saber detalhes. E a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje. Obrigada pela sua companhia, por estar até o final. Deixe seu comentário aí, compartilha com algum amigo essa história e fala pra gente o que você achou. Um grande beijo, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.